Como vocês sabem, e eu gosto sempre de lembrar, nós estamos ensinando sobre a cosmovisão cristã evangélica. Nós estamos construindo isso a partir da metanarrativa bíblica, que é criação, queda, redenção e consumação. Isso aí. Então, nós estamos no módulo que fala sobre consumação. Já tivemos aí algumas aulas e hoje nós vamos falar um pouco sobre como a esperança do amanhã afeta a nossa vida ou deve afetar a nossa vida hoje. Porque nós sempre falamos muito a respeito de um futuro que é certo, né? E nós olhamos para esse futuro e aguardamos esse futuro. Mas o que essa realidade desse futuro que é certo precisa fazer com a gente hoje, com o nosso coração hoje? O que essa certeza que nós temos a respeito daquilo que Deus prometeu, a respeito daquilo que Ele vai cumprir, o que essa convicção precisa nos afetar hoje. E aí, se você abriu o material, o conteúdo da aula de hoje, o primeiro tópico é o reflita, né, como padrão. Essa estrutura ela é bem padrão, né? A gente mantém ela aí já desde o começo. E aí diz assim, a esperança cristã é fundamentada na fidelidade de Deus. A gente fala sobre isso já há muito tempo. Por que um cristão ele olha para o que Deus fala e ele acredita e confia e ele organiza toda a sua vida em torno do que Deus fala? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Porque não é o Mateus que está prometendo. Não é o Juan, que é o pastor da Zelo, ou o Daniel. Não é um grupo de pessoas que está te prometendo alguma coisa, mas é o próprio Deus, criador dos céus e da terra, criador de todas as coisas. Então, a nossa esperança é fundamentada na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir. E por depender de Deus e não do cristão, não da gente, a realidade futura para a qual toda a criação caminha não pode ser mudada. Então, o futuro prometido por Deus, ele vai se cumprir. Ele não pode mudar. Por quê? Porque depende de Deus e não da gente. Sabe aquela história de faz a sua parte que Deus faz a dele? Então, isso aí é conversa fiada, gente. Se dependesse de nós para Deus fazer alguma coisa, a gente estava muito, muito, muito mal. Essa é a realidade. Nós estávamos muito mal. Mas não depende de nós. Depende única e exclusivamente de Deus. Então, se Deus assim decretou, assim se cumprirá. O cristão vive com seu olhar voltado para esse futuro glorioso. A gente canta isso todo domingo praticamente. Então, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero o dia em que a alegria, enfim, será completa. O que é isso? É o nosso olhar para o futuro. Nós olhamos para o futuro e ansiamos por ele. Nós desejamos por esse futuro. Então, nós vivemos com o nosso olhar voltado para isso, aguardando com ansiosa expectativa o cumprimento pleno daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus disse que faria. Nós olhamos para isso e aguardamos isso com uma ansiosa expectativa. Entretanto, sempre tem um porém, né? Entretanto, apesar dessa realidade de nós cantarmos, né? Maranata, eu te espero, como eu espero o dia, esse nosso olhar está voltado para o futuro. Entretanto, qual é o tipo de comportamento, de postura necessária enquanto nós aguardamos aquilo que nós chamamos de consumação? O cumprimento daquilo que Deus prometeu. Qual é o tipo de comportamento que nós precisamos ter hoje? Porque, apesar de nós olharmos para o futuro, aguardarmos com uma ansiosa expectativa o cumprimento do que Deus vai fazer, nós estamos vivendo no presente. Está todo mundo aqui vivendo no presente. Então, qual deve ser o nosso comportamento no presente, tendo em vista essa realidade de que nós olhamos para o futuro, nós
olhamos para frente, olhamos para aquilo que Deus ele prometeu. E aí a gente chega no primeiro, que seria o primeiro tópico, né? Que a gente chamou de seguros em Deus. Alguém pode pegar um pouquinho de água para mim? Bruna, pode pegar, por favor? E aí, gente, esse tópico começa assim, ó, com uma pergunta. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Pense um pouco a respeito das suas inseguranças. E aí é interessante porque nós vivemos na era da inteligência artificial, né? Curiosamente, eu decidi pesquisar sobre quais seriam os principais medos que existem. E aí a inteligência artificial me deu uma lista. Os primeiros são, primeiro medo da morte. As pessoas têm medo da morte. Quem é que tem medo da morte? Alguém aqui tem medo da morte? Ninguém vai se acusar, né? Falar que tem medo da morte. Olha lá, ó. Mateus falou que tem medo da morte. Medo da morte. É um medo muito comum. E às vezes, você pode até pensar assim, ó. Eu não tenho medo da morte. Mas, inconscientemente, você faz tudo para não morrer. Você faz tudo para não morrer. Medo da morte. Um outro medo que a inteligência artificial disse que as pessoas também têm, é medo de perder quem se ama. Esse aqui, se você falar que não tem, aí você tem que procurar um psicólogo, né? Porque você está com alguma patologia e algum problema. Medo de perder quem se ama. Todo mundo tem medo de perder quem ama. E aí a gente pensa logo na nossa relação de pais, né? Nos nossos pais ou nos seus filhos, enfim. Eu ainda não tenho filho. Mas esse é um medo real, medo de perder quem se ama. O outro medo é medo de rejeição ou solidão. Um outro medo real é o medo de fracasso, medo de fracassar. Então, assim, esses foram os principais medos que a inteligência artificial ela listou que as pessoas elas costumam ter, que normalmente as pessoas têm, né? São medos que normalmente as pessoas têm. Então, vamos voltar para o tópico. Ó. Nossas inseguranças normalmente ditam as nossas ações. Você já reparou isso? Que normalmente aquilo que nós temos de insegurança dita aquilo que a gente faz? Por que normalmente você dedica mais tempo no seu trabalho, mais esforço, mais tempo, mais dedicação? Porque muito provavelmente você está com um receio de ficar sem dinheiro. E aí você quer ter mais dinheiro. Então, a insegurança de ficar sem dinheiro ditou para você que você precisa trabalhar mais. E aí você pega trabalho no final de semana, você pega trabalho no feriado. Por quê? Uma insegurança sua está ditando para você o que você deve fazer. E isso acontece porque se trata de uma tentativa de nos livrar de algum tipo de sofrimento. Então, vamos seguir na lógica do trabalho. Qual é o sofrimento que a falta de dinheiro pode nos causar? Hoje em dia, tudo que você precisa ter de alimento, de vestimenta, com relação à saúde, medicamento, você precisa de dinheiro para comprar. Então, o sofrimento que a falta de dinheiro vai te causar é essa limitação de não conseguir comprar aquilo que você entende que você precisa, como alimento, vestimenta, medicamento. Então, como uma tentativa de te livrar desse sofrimento, a sua insegurança de ficar sem dinheiro diz para você que você precisa trabalhar mais. Ou então que você precisa vender alguma coisa. Quem nunca? Quem nunca, com receio de ficar sem dinheiro, olhou assim, ó, a minha guitarra mesmo, gente, já pensei em vender ela, mas 15 vezes. E aí tem sempre a Bruna para me falar assim, não, você vai se arrepender. Não, mas eu ia querer comprar outra, é verdade. Mas, enfim, mulher sábia desse jeito, tá vendo? Então, assim, as nossas inseguranças, elas ditam para a gente comportamentos, ações que a gente precisa tomar para garantir que a gente não viva algum tipo de sofrimento. Então, isso acontece. Em parte, isso é natural,
mas também tem influência do pecado. E aí é uma coisa que a gente não pode esquecer. Porque a gente vive em um mundo caído. Nós estamos sendo santificados, mas ainda pecamos, ainda erramos. Ainda sofremos a influência do pecado na nossa vida. Então, é natural por quê? Em primeiro lugar, o ser humano ele não foi criado para o sofrimento. Quando você olha para o cenário de Gênesis 1 e Gênesis 2, você consegue enxergar algum tipo de sofrimento ali? É impossível. É tudo completamente perfeito. É tudo completamente harmônico. Tudo funciona exatamente como deve funcionar. Né? E aí a nossa imaginação viaja, né? Você imagina Adão fazendo carinho no leão, tipo aqueles folhetos, né? Dos irmãos que batiam na nossa porta. Como disse o Daniel na semana passada, os TJ. Acho muito engraçado falar TJ. Mas enfim, a gente olha para esse cenário harmônico, feliz, e a gente percebe que o ser humano ele não foi criado para o sofrimento. Deus não cria o ser humano para que ele sofra. Então, é natural essa tentativa, em parte, obviamente, de te livrar do sofrimento. Porque, no final das contas, você, enquanto ser humano, criado por Deus, você não foi criado para sofrer. Então, sofrer não faz você feliz. Não te deixa satisfeito, porque você não foi criado para sofrer. E aí tem a influência da queda, por quê? Porque foi exatamente na queda, e é exatamente por causa do pecado que o sofrimento entra no mundo. Então, só existe sofrimento por causa do pecado. Só existe sofrimento por causa do pecado. E aí, onde é que entra a nossa aula diante de tudo isso que eu estou falando? Último parágrafo aí, ó, do primeiro tópico. Deus garante para o cristão a eternidade em plenitude. Você já parou para pensar nisso? Deus ele não garante só a eternidade para você, mas ele garante a eternidade em plenitude. Você vai ser plenamente feliz, você vai viver plenamente a eternidade com Deus. Deus garante isso para o cristão. E afirmar isso significa dizer que todo tipo de insegurança e consequente sofrimento que é possível se ter nesse período em que nós vivemos é momentâneo e passageiro. Eu não sei se você lembra da música do Marcos Almeida, que fala, toda dor é por enquanto. Essa música fala de uma realidade. Toda dor, todo sofrimento, toda insegurança que um cristão ele pode provar é momentâneo e passageiro. Porque Deus nos garante uma eternidade em plenitude. Então, a vitória de Jesus é também sobre todos os nossos medos, sobre todas as nossas inseguranças, sobre todas as nossas incertezas. A vitória de Jesus é sobre toda a realidade. É sobre tudo. Deus nos garante uma eternidade em plenitude. E aí, voltando para aquilo que a gente estava falando sobre medo, eu queria que vocês abrissem, e aí a gente não vai cada um abrir um versículo, não. Vai todo mundo abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler os 54 e os 55. E aí eu vou pedir para o irmão Jonathan ler esse versículo. 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55. Olha essa realidade, gente, de Deus sobre a morte. Olha essa realidade. Pode ler, irmão. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Olha essa realidade, gente. Quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Essa realidade é para nós. É para nós. Para nós que temos Jesus, que cremos no Evangelho.
essa realidade é para nós. Então, medo da morte, por que nós teríamos medo da morte? Ou por que nós teremos medo da morte? Se o nosso Deus venceu a morte. A morte não triunfa sobre ele. Ele venceu a morte. Essa é uma realidade garantida pela palavra de Deus. Medo de perder quem se ama? Vamos lá, abre em João, no capítulo 10. Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 29. E aí eu vou pedir para a Amanda ler para a gente. Lê para a gente, Amanda, por favor. Isso, João 10, do 27 ao 29. Preste atenção nessa fala do próprio Cristo, de Jesus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Olha essa realidade, irmãos. Se quem nós amamos está em Cristo, foi encontrada pelo Senhor, ninguém pode tomá-los das mãos do Senhor. Então, no final das contas, essa pessoa ela não morre eternamente. Ela vai viver também essa eternidade em plenitude. Então, essa é uma realidade que a palavra de Deus nos garante. Então, é mais um medo que a gente não precisa ter. É mais um medo que Deus nos livra. Abre também em Salmos de número... Não, vamos em Filipenses. Filipenses no capítulo 2. E aí, com relação à rejeição ou solidão, tem outros dois textos, que aí você lê depois, mas vamos em Filipenses. Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E aí eu vou pedir para o Lucas ler para a gente. Filipenses 2, do 1 ao 4. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Qual é a resposta de Deus para rejeição ou solidão? É a comunidade. É a comunidade cristã. São os seus irmãos em Cristo. Porque se nós abraçarmos aquilo que a Bíblia fala que nós precisamos ser enquanto comunidade, ninguém vai viver rejeição ou solidão, gente. Vai todo mundo sempre ter alguém próximo ali, junto, unido. E aí, na minha versão, fala unidos de alma e mente. Não fazendo nada por interesse pessoal, mas considerando o outro, o próximo, superior a você. Essa é a resposta de Deus para essa realidade de rejeição ou solidão. Medo de fracasso? Então vamos lá, Romanos. Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 37.
Eu vou pedir para a irmã Camila ler Romanos 8:37, por favor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha a realidade de um cristão, irmãos. A Bíblia, ela não fala só que o cristão ele é vencedor, mas ela diz que ele é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então, por que nós teríamos medo de fracasso se a realidade de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, enquanto cristãos, diz para nós que nós somos mais do que vencedores? Independente do que você sinta, independente do que você perceba, do que você pense, a realidade da palavra de Deus, que dita para nós a verdade, diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Você acredita nisso? Você acredita nessa realidade que nós lemos aqui a respeito da palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é quem fala a verdade para você? E não as pessoas que estão à sua volta e que duvidam do seu Deus ou da sua fé, ou que tentam te empurrar para longe dessa realidade? Você acredita nisso mesmo, irmãos? Você crê nisso? Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz a verdade para nós. É a palavra de Deus que revela para nós o que é a verdade. Então nós estamos seguros em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Em Deus existe segurança. Segurança para a nossa vida. Então, as circunstâncias, aquilo que acontece e que normalmente me causa algum tipo de insegurança, não tem mais poder para ditar o que eu faço. Por quê? Por mais que ela se revele como uma insegurança, eu tenho a convicção, a partir da palavra de Deus, de que eu estou seguro nele. E se eu estou seguro em Deus, eu não preciso temer o sofrimento. Eu não preciso me tornar refém das minhas inseguranças. As minhas inseguranças, elas não ditam mais o que eu faço. Porque eu levo as minhas inseguranças para aquele que me mantém seguro. E eu estou seguro em Deus. Por isso, quem dita o que eu faço é a palavra de Deus, não as minhas inseguranças, mas a palavra de Deus. Nós estamos seguros em Deus, irmãos. Você está seguro em Deus. A sua família está segura em Deus. Você tem segurança em Deus. O próximo tópico diz: vivemos para Deus e não para nós mesmos. Se estamos seguros em Deus, nós vivemos para Deus e não para nós mesmos. E aí o texto diz assim, ó: o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário compra para Deus todo aquele que crê nele. Você precisa lembrar disso. O sacrifício de Jesus, ele nos dá uma liberdade, obviamente, nós somos livres da condenação do pecado, mas agora nós pertencemos a alguém. Alguém pagou um preço por nós. Jesus, através do seu sacrifício, nos comprou. E aí, novamente, você canta isso aqui domingo após domingo. Só que eu desconfio às vezes, irmãos, que existe a possibilidade de nós estarmos cantando e não estarmos prestando atenção no que nós estamos cantando. A gente canta aqui quantas vezes, ó? E eu não sou mais meu. E você canta empolgado, tá? Você canta empolgado e eu não sou mais meu. O que essa realidade está falando? Ela está falando que você não se pertence. Você tem um dono. Alguém comprou você. Alguém pagou um preço por você. E por isso você não é mais seu. Você agora tem um dono. Então o sacrifício de Jesus compra para Deus
todo aquele que nele crê. Isso significa que a partir do momento em que o evangelho nos alcança, amém, Jesus, alcance essa vida também, e nós passamos a crer nele, nós somos inseridos na realidade de Deus e passamos a pertencer a ele. E aí, por mais estranho que essa afirmativa possa parecer, mas são essas palavras que a Bíblia usa, irmão. Nós fomos comprados. Você não valia nada. Eu gosto muito da expressão que o Juan usa, que a gente não valia um centavo de real. Já viu que ele fala muito isso? Não valia um centavo de real. Essa é uma realidade. E você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, mesmo sem valer um centavo de real, mesmo não valendo nada. Então agora você pertence a Deus. Antes de Jesus, você estava condenado pela eternidade, você caminhava para a condenação eterna, para a morte. Deus nos compra para si e nos faz seus filhos, nos insere na sua realidade de família, por amor. Entretanto, olha o entretanto de novo, sempre tem um porém, gente. Sempre tem um porém, sempre tem um entretanto. Lembre-se disso. Entretanto, pertencer a Deus, preste atenção, você que canta "E eu não sou mais meu", pertencer a Deus tem implicações diretas na nossa vida prática. Não é só, eu não sou mais meu, e amanhã eu faço o que eu quero. Pera. Como você não pode mais ser seu, se pertencer a si mesmo e tomar as suas decisões por conta própria? Como que você pode não pertencer a si mesmo e fazer escolhas a respeito dessa vida que não é sua por conta própria? Isso está errado. Isso não pode ser assim. Então, tem implicações práticas, diretas em nossas vidas. Como nós não pertencemos a nós mesmos, a partir do momento em que fomos comprados pelo sacrifício de Jesus, passamos a ter a responsabilidade de honrar o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Pai. Amém? Você crê nisso? Que Deus salvou você, que Ele é o seu Pai, mas Ele é também o seu Senhor. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Pai, mas Ele é também o seu Senhor. Isso significa que é Ele quem dita como você tem que viver a sua vida. Porque você não se pertence mais. Você foi comprado. Você pertence a Deus. Vamos olhar alguns textos? Vai lá, abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6. Primeira Coríntios, no capítulo 6. É um texto muito interessante. Nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Eu vou pedir para o irmão aqui, que eu esqueci o nome do irmão. Como é que é o seu nome mesmo? Renato, isso, Renato. Irmão Renato, você pode ler para a gente? 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e quem não pertence a vós mesmos? Pois foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Olha, você quer um texto mais claro do que esse, falando dessa realidade? O texto fala que você foi comprado por alto preço e que você não pertence mais a você. O texto é muito claro. E no final ainda diz, agora glorifiquem a Deus no corpo de vocês. É essa a realidade, irmãos, de que nós fomos comprados e de que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Vamos um pouquinho mais para frente, 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5. E aí eu vou pedir para a irmã Érica, né? Ler 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim:
que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É muito claro, né, gente? A gente não precisa nem explicar, porque o texto ele é autoexplicativo. Ele morreu por você para que você viva por ele. A sua vida, ela não te pertence, ela pertence a Deus. As suas escolhas precisam ser as escolhas de Deus. Não podem ser as suas escolhas por conta própria, sabe? Olha, eu mando, eu me mando, eu me comando. Não. É o Senhor, porque você pertence a Ele. Ele comprou você. Ele é o seu dono. Ele te salvou e Ele também é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Então, são as escolhas dele. Eu preciso olhar para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele escolhe e viver a minha vida de acordo com essa realidade. Vamos em 1 Pedro, no capítulo 1. Primeira Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler versículo 18 e o versículo 19. E aí eu vou pedir que o irmão Mateus, é Mateus, né? Leia para a gente, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha, o precioso sangue de Cristo comprou você. Então você pertence a Deus. O precioso sangue de Cristo. Último texto, Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 9. E aí eu vou pedir para a Luíse ler para a gente, por favor. Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha, mais uma vez sobre essa realidade de que o sangue de Jesus comprou para Deus todo aquele que crê nele. O sangue de Jesus vertido na cruz pagou por nós. Então, nós não pertencemos a nós mesmos. E porque não pertencemos a nós mesmos, nós vivemos para Deus. A nossa vida é para Deus, não para nós mesmos. Todas as vezes em que você for fazer algum tipo de escolha a respeito da sua vida, você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar disso. Você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. Porque Cristo pagou um alto preço por você. O sangue de Cristo vertido na cruz comprou você. Então, nós vivemos para Deus e não para nós mesmos. Então, nós já observamos que estamos seguros em Deus. Ele é a nossa segurança. Então, as nossas inseguranças, aquilo que a gente sente de medo, não pode mais ditar as nossas ações. Porque a nossa segurança é o nosso Deus. Nós vemos também que, porque fomos comprados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono. Deus é o nosso dono. E agora nós vamos ver que nós precisamos ser
testemunhas do amanhã prometido por Deus. E é o próximo tópico, ó. Acompanha aí. Para quem chegou depois, gente, a Bruna compartilhou no grupo geral. Se você não estiver no grupo geral, sinaliza assim que a gente dá um jeito de mandar para vocês aí o PDF, tá? Sinaliza para a Bruna ali, ó, que está ali atrás. A igreja deve funcionar como um testemunho visível do futuro prometido por Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se você já parou para refletir nisso. Mas a sua vida, enquanto discípulo de Jesus, e a sua vida, enquanto parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que se reúnem, que são a igreja, sinalizam para o mundo uma realidade que se cumprirá plenamente. A nossa vida regenerada, a nossa vida restaurada, aponta para o mundo uma realidade que Deus vai fazer plenamente. Então nós somos testemunhas do amanhã. Mas hoje, nós somos testemunhas do amanhã vivendo nos dias de hoje. Então a igreja deve funcionar como um testemunho vivo daquilo que Deus vai fazer. Como Deus iniciou a sua obra com os seus discípulos, e os seus discípulos reunidos são o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a igreja é um sinal visível, palpável e real do que Deus prometeu fazer com toda a criação. E aí, eu separei em duas esferas, como que nós podemos testemunhar a respeito disso. A primeira esfera é a esfera individual, que aí fala da gente enquanto indivíduos, né, enquanto pessoas, indivíduos. Então, ó, o cristão, enquanto indivíduo, precisa ser uma testemunha fiel da obra de Jesus. Se ele foi regenerado, ele precisa viver como um regenerado em todos os contextos em que ele está inserido. E aí a gente olha, irmãos, para o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Nós tivemos uma série de mensagens falando sobre o Sermão do Monte recentemente. O Sermão do Monte fala de um tipo de vida que o discípulo de Jesus precisa viver, que é extremamente contracultural. É o que John Stott vai falar. Que o Sermão do Monte, ele vai contra a cultura do mundo. Ele é contracultural. E não só contracultural, irmão. A vida que nós precisamos viver enquanto pessoas regeneradas, que apontam para o futuro, ela também é contraintuitiva. Ela é contraintuitiva. Ela é contracultural e contraintuitiva. E aí tem uma frase, ó, do Stott, ele diz assim, ó, o Sermão do Monte é a mais completa descrição em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Quando nós vivemos a realidade do Sermão do Monte, nós estamos servindo como testemunhas fiéis daquilo que Deus vai fazer plenamente no futuro com toda a criação. Então, na esfera individual, você, enquanto cristão regenerado, precisa ter essa preocupação. Você precisa ser uma testemunha fiel em seus contextos a respeito dessa realidade que Deus vai cumprir plenamente no futuro. Você precisa testemunhar. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, cara, você é muito diferente. Por que você é tão diferente assim? Por que nesse esquema aqui que está todo mundo ganhando, você não quer entrar para ganhar também? Por que você não está mentindo também com todo mundo, como todo mundo que está mentindo? Por que você não está pegando aqui escondido? Está todo mundo pegando. Por que você faz isso? Porque você é um sinal de uma pessoa plenamente restaurada. Você aponta de maneira visível, palpável e real para aquilo que Deus vai fazer plenamente no futuro. É por isso que você é diferente. É por isso que a sua postura é contracultural. É contraintuitiva. Dar a outra face, quando alguém apanha, qual é a sua primeira reação? Você quer bater de volta. A sua intuição te leva a fazer o quê? Já acertar a pessoa de volta. Mas essa realidade, irmão, que Deus propõe para nós é de virar a outra face.
É de encerre o ciclo de violência em você. Porque você tem o poder para fazer isso. Porque assim como o reino de Deus que vem, encerra o ciclo de violência, você é um sinal disso. É por isso que você não responde violência com violência. Porque a violência encerra em você. É por isso que você não responde corrupção com corrupção. Porque quando a corrupção chega em você, ela é encerrada, ela acaba. Porque você é um sinal do Deus que vai acabar plenamente com toda a corrupção. Você sinaliza isso para o mundo. Por que o casamento com você dá certo não é um fracasso como todas as outras pessoas dizem? Porque é uma instituição firmada por Deus. E quando chega em você, você leva ela como ela tem que ser. Como tem de ser, como Deus pensou, como Deus planejou, como Ele estabeleceu que tem que ser. E aí, agindo assim, você sinaliza para o mundo uma realidade que vai acontecer plenamente no futuro. Nós somos sinais de uma realidade futura, que é real e que vai acontecer. Mas nós temos também a esfera coletiva, a igreja. Então, a vida em comunhão, o serviço em comunidade e o olhar descentralizado sobre si mesmo sinalizam para o mundo que existe um tipo de vida coletiva e saudável, só possível graças a Deus. Espera aí, você se relaciona com uma pessoa e você não tira vantagem disso? Como assim você considera a outra pessoa superior a você? Mas como assim o seu dinheiro não é primeiro para você, mas você serve as outras pessoas com o seu dinheiro? Como assim a sua comida, a sua despensa, a sua casa está aberta para outras pessoas? O que é isso? Nós estamos sinalizando em nossa comunhão, em nossa vida em comunidade, que existe uma realidade futura, que é real, que vai acontecer, pensada, planejada, organizada e realizada por Deus. E nós servimos como um sinal disso. É por isso, irmãos, que você não pode se relacionar com a igreja como você se relaciona com um restaurante fast food. Você não vem aqui para abastecer o seu tanque. Esquece essa história, gente. Em nome de Jesus. Você vem para cultuar a Deus, em comunhão com seus irmãos. E os dons que Deus te entregou, aquilo que você tem, é para o outro. É para o serviço do outro, é para o seu irmão. É para que você abençoe o seu irmão. E assim, coletivamente, ninguém tenha falta de nada. Todos estejam supridos. Ninguém tenha necessidade de nada. É a realidade que nós vemos na igreja primitiva em Atos 2. Todos tinham tudo em comum. Eles partilhavam as coisas. E ninguém tinha falta de nada. Por que existem pessoas que ainda têm falta? Porque nós ainda não assumimos essa responsabilidade com a radicalidade que nós precisamos assumir, irmãos. O dia em que nós compreendermos essa realidade de comunidade que nasce do coração de Deus, não estou falando de pessoas perfeitas. Inclusive, a gente vai iniciar uma série hoje falando sobre vida em comunhão. A gente não está falando sobre pessoas perfeitas, que você tem muita afinidade, sabe? Ah, eu sou flamenguista e a pessoa é flamenguista também. Você vê, o nosso pastor é vascaíno. Então, não tem a ver com afinidade, mas tem a ver com uma união em Cristo, que é superior a qualquer critério estabelecido pelo homem. E por isso eu sirvo. Por isso eu sirvo com os meus dons. Sejam eles dons espirituais, sejam eles dons naturais. É por isso que eu entrego a minha vida para a comunidade. Porque se todos fizerem isso, irmãos,
Ninguém vai ter falta de nada. E nós serviremos como testemunhas fiéis daquilo que Deus vai fazer plenamente no futuro. Daquilo que plenamente vai ser realizado. Então nós precisamos testemunhar nessas duas esferas, individual e coletiva. E aí, para fechar, porque pertencemos a Deus, desfrutamos de uma segurança que só é possível nele. Essa segurança nos dá a liberdade de vivermos como servos de Deus, olhando para o futuro prometido e garantido por Ele. Por isso, testemunhamos fielmente a respeito do que Deus fez em nós e fará plenamente com toda a criação. Para exercitar, converse com sua amizade espiritual. Isso aqui, irmão, faz isso essa semana. Separa um dia nessa semana para você fazer isso. Se você não tem ainda uma amizade espiritual e você estiver com dificuldade, procura a gente que a gente vai te ajudar nisso. Mas não caminhem sozinho, tenham pessoas próximas, tenham amizades espirituais. Converse com sua amizade espiritual sobre como você tem testemunhado a realidade da comunhão em seus contextos. E aí, sua família, seu trabalho, seus amigos. Como que você tem testemunhado da realidade da consumação em seus contextos? Ou você não tem testemunhado? Enfim. Então é isso, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que nós possamos deixar que a realidade do futuro nos alcance hoje, de maneira que a nossa vida seja pautada, guiada por essa realidade. Amém?